queremos também agradecer a nossa Casa Máter do Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira, na pessoa do nosso querido Godinho, seu presidente, pela acolhida, pelo trabalho da tradução e pelas inúmeras atividades da unificação e da união dos espíritas na pátria do Evangelho. Ao meu amigo querido Saulo, com quem terei a honra de dividir mais uma vez, já dividimos tantos trabalhos e nessa tarde teremos a oportunidade de dividir essa reflexão. O nosso tema de hoje é um tema desafiador, porque ele representa os alicerces da doutrina espírita doada pelos espíritos superiores ao mundo, pelas mãos abnegadas e sábias do nosso codificador Allan Kardec. Nós poderíamos escolher diversos ângulos para falarmos das causas primárias, dos elementos gerais que devem nortear o nosso pensamento, nosso sentimento e a nossa conduta quando o assunto é doutrina espírita. Mas escolhemos, dentre os inúmeros temas dessa parte de O Livro dos Espíritos, das causas primárias, que todos sabemos, todas as partes de O Livro dos Espíritos mereceram do codificador um desenvolvimento, um aprofundamento em outra obra básica. As causas primárias, essa parte de O Livro dos Espíritos, mereceu então do codificador uma obra chamada A Gênese, na qual o codificador teve a oportunidade, orientado pelos espíritos superiores e pelo Espírito de Verdade, de fixar alguns elementos que foram tratados de uma forma muito geral no Livro dos Espíritos. Mas se nós pudéssemos fazer uma pergunta simples, bem simples: de que trata o livro A Gênese? De que trata essa parte do Livro dos Espíritos intitulada Causas Primárias? Qual é o assunto? Se nós esquecermos tudo, se depois desses momentos em que estivermos refletindo aqui, você não se lembrar de mais nada, o que precisamos reter? Nós nos arriscaríamos a dizer que o livro A Gênese é um livro sobre Deus. Sobre Deus. No livro A Gênese, Kardec, servindo-se do ensino dado pelos espíritos superiores, não podemos nos esquecer disso, veremos por quê, e utilizando-se de todo o conhecimento científico e filosófico do seu tempo, debruçou-se sobre um tema, o tema fundamental das nossas vidas: Deus. E para entendermos esse gigantesco esforço do codificador, é preciso situar historicamente o seu trabalho. O século XIX, a Paris do século XIX, com a missão de Allan Kardec, vê encerrar-se uma era no pensamento religioso da humanidade e presencia o surgimento de uma nova alvorada no pensamento religioso humano.
É assim. Houve uma evolução do pensamento religioso. E a evolução do pensamento religioso foi sedimentada pelo incomparável trabalho do nosso codificador. Até Kardec, a nossa visão de Deus era uma. A partir do ensino dos Espíritos, cuidado, trabalhado por Allan Kardec, nossa visão de Deus pode ser outra, merece ser outra visão. E talvez você esteja se perguntando, mas qual a importância tem a visão que eu tenho de Deus? Importância fundamental. Porque, a depender da visão que você tem de Deus, assim será o seu relacionamento com Deus. E a depender da visão que você tem de Deus, essa será a sua conduta religiosa, a sua religiosidade, a maneira como você vive a sua religiosidade é inspirada, está fundamentada na visão que você tem de Deus. É por isso que no livro Estude e Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, editado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, em que cada capítulo Chico psicografou uma mensagem de Emmanuel e Valdo uma de André Luiz. Neste livro, especificamente, no capítulo 24, intitulado Deus e Caridade, o benfeitor Emmanuel fará um resumo da nossa peregrinação na compreensão de Deus. Acompanhemos o benfeitor. Diz Emmanuel: por longos e tortuosos caminhos temos procurado a integração com Deus, porque o maior anseio do Espírito é a sua integração com seu Criador. E nós, desde os instantes iniciais da evolução, temos buscado a integração com o nosso Pai, com o Criador de todas as coisas, com a causa primária. Julgávamos estivesse nele a egolatria dos tiranos. Então nossa primeira visão de Deus foi de um Deus rei, de um Deus imperador, de um ancião de barba branca, cabelos brancos, sentado em um trono, expedindo decretos, em sua maioria, condenatórios. Um tirano. E imaginando que esse tirano fosse um ególatra, porque projetávamos em Deus nós mesmos, inventamos processos de adoração com que lhe granjeássemos a simpatia. Se ele era um tirano, era preciso então agradá-lo. Supunhamos homenagear-lhe a grandeza com o fausto dos ritos exteriores, pois se ele é um soberano, é preciso um ritual grandioso, grandiloquente para adorá-lo. E erigimos palácios em que ofertássemos o ouro e a púrpura em forma de louvor. Acreditávamos que o Supremo Senhor quisesse dominar as criaturas pelo freio da violência, e não hesitamos em criar sistemas religiosos de opressão, com que se dobrasse a cerviz
de quantos não pensassem pela nossa cabeça. Cruzadas, Inquisição, Auto de Fé de Barcelona e outros movimentos que ainda se repetem. Admitimos fosse ele ávido de honrarias e não vacilamos em consagrar-lhes sacrifícios sanguinolentos à frente de símbolos com que lhe mentalizávamos a presença. Então, até agora, Emmanuel está descrevendo a nossa experiência religiosa ao longo de séculos de reencarnação. Padrões de religiosidade que ainda vigem em nosso psiquismo, exigindo de nós vigilância e oração, sob pena de repetirmos o passado. Prossegue Emmanuel, compadecendo-se de nossa ignorância. A divina providência deliberou enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. E Jesus, o sublime governador do planeta terrestre, veio em pessoa explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações e nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos, e sim o coração inflamado de fraternidade a serviço do bem, para que a terra se abra, enfim, à glória e à felicidade do seu reino, do reino de Deus. Depois de milênios, séculos e séculos de tentativas funestas de adorar a Deus, porque a lei é de adoração. Há uma lei moral de adoração. Nós temos necessidade de comunhão com Deus. Nós temos necessidade de relacionamento com Deus. É da lei. Mas buscamos, como diz o benfeitor, caminhos longos e tortuosos. Mas o Criador, que nos ama antes que possamos amá-lo, o Criador que nos busca antes que tenhamos consciência para buscá-lo, tomou a iniciativa e enviou-nos o nosso governador terrestre para explicar-nos o que de fato é Deus, o que Ele espera de nós e qual a melhor maneira de nos relacionarmos com o nosso Pai. Por esse motivo, o Mestre, Jesus, embora respeitasse as convicções dos seus contemporâneos, esmerou-se em ensinar-nos a união com Deus. União com Deus, acima de tudo, através do socorro aos necessitados da esperança, aos tristes, do amparo aos enfermos e do alívio aos sofredores de todas as procedências. Desde então, renovadora luz clareou o espírito das nações e a humanidade começou a compreender que Deus, o Pai justo e misericordioso, a ninguém exclui de sua bênção, e que a todos nos espera, hoje ou mais tarde. Por filhos bem amados, unidos na condição de verdadeiros irmãos uns dos outros, sem exclusão de ninguém. Então, com Jesus,
Deus deixa de ser um soberano, um senhor feudal, um general entronizado e passa a ser um pai amoroso que abraça todos os seus filhos, inclusive, principalmente, aqueles que estão provisoriamente entregues ao mal. Porque o amor de Deus é um amor que inclui, que aproxima, que dá a todos a oportunidade de recomposição do destino e de retificação do espírito. Mudou. Mas essa visão do Cristo não foi compreendida ainda, mesmo transcorridos 2000 anos. O nosso psiquismo, o nosso comportamento, a nossa postura perante Deus é ainda a postura de súditos perante um tirano rei. É por isso que em todos os países e em todas as crenças, em todos os templos e em todos os lares da terra, onde se pratique realmente o Evangelho de Jesus, o culto à providência divina começa primeiro com a caridade. Porque nessa nova visão de Deus trazida por Jesus, o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira maneira de agradar a Deus, é exercendo a caridade para com o meu próximo, para com o meu irmão. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Porque Deus é Pai. Pai da família universal. E como dizia minha bisavó, quer adoçar minha boca, agrada meus filhos. Não é? Quer adoçar minha boca, agrada meus filhos. Essa é a sabedoria popular. Com Deus da mesma maneira. E André Luiz, na sequência dessa mensagem de Emmanuel, escreve outra no seu estilo e dá o título: Respeite tudo. Respeite tudo. Aí ele diz assim, André Luiz: do cultivo da crença raciocinada no santuário da inteligência nascem os frutos substanciosos da certeza no porvir. Porque a nossa fé raciocinada, o tesouro que nós recebemos do Espiritismo, que é a fé raciocinada, nos dá esperança no porvir. Por mais tenebrosos sejam os dias presentes. Da vontade de realizar o bem, surgem todos os empreendimentos duradouros no mundo. Do esforço disciplinado e incessante, nenhuma construção pode prescindir para permanecer equiparada na sua atividade específica. Dos sinais vivos e puros da fraternidade, no próprio semblante, ninguém pode fugir, se deseja alcançar a alegria real. Da busca criteriosa do conhecimento, promana a atualização e a competência do trabalhador. Da utilização da hora presente em movimento digno, decorrem a segurança e a tranquilidade merecida nas horas próximas. Da hierarquia de valores, sustentada pelas leis eternas, alma alguma conseguirá esquivar-se. Aqui eu queria fazer um parêntese. Porque hoje nós vivemos um mundo que não tem hierarquia de valores. Todos os valores são negociáveis. E todos os valores ocupam a mesma posição hierárquica, ou seja, nenhuma, relativa.
Mas não é assim na criação divina. Na criação divina, como salienta André Luiz, há uma hierarquia de valores. E alma alguma fugirá dessa hierarquia de valores da lei divina sem sofrimento para si mesma. Essa é a afirmação do Espiritismo para o mundo. O Espiritismo, que é a concretização da voz dos Espíritos, o Espiritismo, que é o enviado do Cristo ao mundo, diz ao mundo: honestidade não é uma opção, é um valor universal. Humildade é um valor. Amor e caridade é um valor. E esses valores não são negociáveis, porque eles representam decisões do próprio Deus, que estabeleceu esses valores para reger a sua criação infinita. É profundo isso. É profundo. Da fixação do mal no leito da estrada, derivam-se todas as frustrações e todas as dores que perturbam a marcha do caminheiro. Então, por que sofremos? Por que provações e expiações tão rudes no nosso caminho? Porque nós permitimos, em algum momento da nossa evolução, que o mal se instalasse em nossa estrada. A vida constitui encadeamento lógico de manifestações, e encontramos em toda parte a sucessão contínua de suas atividades, com influenciação recíproca entre todos os seres, salientando-se que cada coisa e cada criatura procede e depende de outras coisas e de outras criaturas. Nós procedemos de alguém. Aliás, diz isso a sabedoria africana: eu somente sou um ser humano por causa de outros seres humanos. A começar por minha mãe, que me gerou, pelas primeiras pessoas da minha família que me ensinaram a ser um ser humano, a falar, a andar, a me comportar como um membro da espécie humana. Então todos nós procedemos dos outros, e os outros também dependem de nós. Assim, respeite tudo, ame a todos e confie sempre na vitória do bem. Respeite tudo, ame a todos e confie sempre na vitória do bem, para que você possa manter os padrões da verdadeira felicidade no campo íntimo, dentro do campo ilimitado da evolução. André Luiz. E talvez você esteja se perguntando: mas essa palestra da tarde não é sobre as causas primárias? Está fugindo do tema? Não. É porque o capítulo 2 do Livro dos Espíritos recebe o seguinte título: dos elementos gerais do universo, que são 3. O primeiro é Deus, o segundo é o Espírito, o terceiro é a matéria. Deus, Espírito e matéria. Tudo o que existe ou é uma coisa ou é outra. Ou é matéria, ou é Espírito, ou é Deus. Acontece que, e é preciso ressaltar isso, quando os espíritos superiores da pleiade do Espírito de verdade
trabalham as causas primárias ou os elementos gerais do universo, não o fazem para atender a nossa curiosidade. Os espíritos não vão falar aqui sobre matéria, sobre espírito e sobre Deus, apenas para que isso se transforme num jogral intelectual, como se fosse um caça-palavras, ou um joguinho de desafio intelectual, quem acerta mais respostas, ou quem aprende mais coisas. Não, não é assim. A revelação desses pontos, desses elementos, exige de nós um compromisso, um comprometimento mental, emocional e moral, de conduta. Portanto, a visão de Deus que o Espiritismo proporciona para a humanidade é uma visão que nos pede compromisso. É disso que André Luiz falou, é disso que Emmanuel falou. Compromisso com o bem comum, compromisso com o meu próximo e compromisso com a minha própria evolução espiritual. É assim que, quando Kardec indaga aos espíritos sobre Deus, os espíritos respondem o que é possível responder. Dizem que certas coisas são inacessíveis ao nosso atual estágio evolutivo. E na questão de número 13, aí fora o 13 é o número do azar, aqui na doutrina espírita 13 é o número da sorte, porque a questão número 13 trata dos atributos da divindade. E talvez você tenha passado, como nos lembra o nosso querido Divaldo, quando leu o livro dos Espíritos, né? A Joana falou: já leu, lê de novo, lê de novo, está lendo até hoje, né? Pedindo para que leia sempre. Talvez você tenha passado pelos atributos da divindade e seja necessário abrir o livro A Gênese. O capítulo sobre Deus. Nesse capítulo, Kardec irá fazer uma afirmação profunda. E aqui nós começamos a aprofundar no tema das causas primárias. Vamos lá. Existem 3 elementos gerais no universo, já o dissemos. Comecemos pelo primeiro, Deus. O que há de importante sobre esse tema, Deus? Nesse capítulo 1, capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Questão número 13, os atributos da divindade. Por quê? Porque Kardec irá afirmar no livro A Gênese. Lembram-se? O livro A Gênese desenvolve essa parte do Livro dos Espíritos. Ele irá afirmar: toda vez que você se deparar com uma filosofia, com uma teoria científica, ou com uma proposta religiosa, em suma, com qualquer ideia que lhe for apresentada, a primeira coisa que deve ser feita é comparar essa ideia com os atributos da divindade que estão na questão número 13. Isso é Kardec que diz. Se essa filosofia, teoria científica, proposta religiosa ou qualquer ideia estiver em contradição com os atributos de Deus que estão elencados na questão número 13 do Livro dos Espíritos, essa ideia é falsa. Sim, simples. Kardec é objetivo.
é falsa, vírgula. Mas se essa ideia, filosofia, teoria científica, proposta religiosa estiver em concordância com os atributos da divindade, ela tem a chance de ser verdadeira. Não afirma que é verdadeira. Tem a chance de ser verdadeira. Ou seja, está no caminho da verdade. Então, é uma afirmação que está no livro A Gênese, que às vezes a gente passa. Vamos fazer um teste? Dogma teológico do inferno, segundo o qual existe uma região chamada inferno, ou qualquer coisa que o valha, administrada, gerida pelo diabo, no qual as pessoas, depois da morte, que não seguiram determinados padrões religiosos, percebam, não são padrões morais. Porque você pode ter passado uma vida inteira cometendo atrocidades morais, mas se você se arrepender no momento da sua morte e cumprir determinados parâmetros religiosos, você sai do inferno. E no inferno você vai e fica para sempre. Vamos comparar esse dogma religioso com os atributos da divindade. Lá na questão número 13, diz que Deus é soberanamente justo e bom. Justo e bom. Então, vamos lá. Durante 60 anos, eu cometi crimes. Eu então recebo uma sentença de 600 anos de prisão. 60 anos, cometi crime, 600 anos de prisão. 6.000 anos de prisão. 60.000 anos de prisão. Está começando a incomodar, não está? Durante 60 anos eu cometi crimes. Eu vou ficar 6 milhões de anos na prisão. Alguém está se sentindo confortável com essa pena? Vou perguntar ao colega aqui. Está confortável? Não está, né? Isso parece justo? Durante 60 anos eu cometi crimes e recebi uma pena de 6 bilhões de anos de prisão. Eu acho que tem alguém que considera essa pena justa? Então acho que nós estamos de acordo que essa pena é totalmente injusta. Agora imagine, durante 60 anos você cometeu crimes e eu vou dar uma pena para você. Eternidade. Uma pena eterna. Uma pena eterna fere o atributo da soberana justiça e, óbvio, da soberana bondade do Criador. Portanto, o dogma do inferno está contrário a um atributo da divindade. Portanto, qual que é a conclusão? É falso. Falso. Então vejamos a importância da questão número 13 do Livro dos Espíritos. Os atributos da divindade. Os atributos.
Então vamos apresentar uma outra teoria que Kardec apresenta. Está no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta diretamente isso para os Espíritos. Mas vamos esquecer que ele perguntou. Quem tem de cor aí a resposta, não fala. Deus é a soma de tudo que existe no universo. Então Deus, na verdade, é esse microfone somado com esse, comigo, com todos os átomos, todas as estrelas, todos os planetas, todos os seres. Se você soma tudo, tem Deus. Essa ideia filosófica tem um nome, ela se chama panteísmo. Ela é verdadeira? Vamos ver. Um dos atributos da divindade é que Deus é imaterial. Imaterial. O que esse atributo está nos dizendo? Matéria é uma coisa, Deus é outra. Então Deus não pode ser uma soma de tudo que existe material. Porque fere o atributo da imaterialidade de Deus. Outro atributo da divindade, vamos lá, a ideia medieval de que Deus é um rei soberano, como o rei Arthur. O rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, né? Ou você pode escolher outro rei, Henrique, Coração de Leão, né? Escolha um rei. Essa ideia, vamos compará-la com os atributos da divindade. Um dos atributos da divindade, Deus é incorpóreo. Incorpóreo. Então, Deus não senta num trono, porque ele não tem pernas, não tem braços, não tem corpo. Deus é incorpóreo. E por ser incorpóreo, ele é ilimitado. Essa ideia não sobrevive. Então, olha a sabedoria de Allan Kardec. Livro A Gênese, capítulo intitulado Deus, atributos da divindade. Então agora, olha que importância, porque a importância dessas reflexões, para a gente entender por que os espíritos superiores nos revelaram isso. Por que eles nos revelaram os atributos da divindade? Né? Eu tinha decorado todos, mas agora eu esqueci aqui. Eu vou voltar na questão 13 aqui. Ó. Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Olha os atributos. E aí o Kardec pergunta: essa lista está completa? Aí os Espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. As quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então nós não temos nem inteligência e nem linguagem para os outros atributos de Deus, mas Deus tem outros atributos. Tem outros. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Então
é em grau supremo. Então Deus é eterno num grau supremo. Ele é soberanamente justo e bom num grau supremo. Significa que não há nenhum ser mais bondoso que Deus. Porque a bondade em Deus está num grau supremo. Por isso que quando o jovem chega para Jesus e diz: bom mestre, você está me chamando de bom por quê? Bom só há um. É meu Pai. É o Pai. Então ele deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria por conseguinte Deus. Coisa extraordinária. Extraordinária. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, o Espírito de verdade, os Espíritos superiores, estão nos apresentando Deus, que é um Deus que a humanidade não conhece. A humanidade ainda não conhece esse Deus. Ela acredita que conhece, mas não conhece ainda. Eu me recordo de um célebre embate frutífero até certo ponto, porque eles eram amigos, né? Albert Einstein e Niels Bohr. Albert Einstein, o gênio da física, que trouxe a teoria da relatividade especial e a teoria da relatividade geral. Niels Bohr, o homem que estava no centro da construção de uma das grandes evoluções da física, que é a física quântica. E quando eles se depararam com um determinado elemento da física quântica, Einstein disse assim: Deus não joga dados. E era interessante porque o debate ele já vinha seguindo uns 4, 5 anos, e tudo que se descobria, o Einstein dizia assim: não, Deus não pode fazer isso, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. E quando o Einstein disse isso, Deus não joga dados, Niels Bohr escreveu para Einstein e disse para ele assim: Einstein, para de dizer para Deus o que ele tem que fazer. Para. Apenas aceita a natureza tal como Deus a fez. Para de dar ordens para Deus. Interessante isso, né? Porque nós estamos falando de duas das maiores inteligências do século XX, em matéria de física e matemática, é óbvio. Duas das maiores inteligências. Diante da inteligência divina, são quase nada. Porque a inteligência divina é suprema. Agora eu poderia ficar aqui dizendo assim: meus amigos espíritas de Tocantins, Deus é a inteligência suprema. Questão número 13 do Livro dos Espíritos. Aí ia acabar aqui a palestra, você ia sair no intervalo, nesse clima ameno, de 42 graus, e esquecer tudo. Mas qual que é a intenção dos Espíritos em dizer que Deus é a inteligência suprema? É porque no fundo eles estão querendo nos dizer assim: ei, não pensa que a sua vida transcorre ao léu. Há uma inteligência suprema operando na sua vida.
Não pensa que o mundo está sob o domínio do mal. Porque todos esses fatos que estão acontecendo na transição planetária foram preditos por Jesus no sermão profético. Há uma inteligência suprema operando por detrás da transição planetária. Uma inteligência que eu e que você não é capaz de compreender, porque ela é infinitamente superior à sua. É isso. Os Espíritos estão querendo nos dizer que tem coisas que você vai viver nessa encarnação que você não vai compreender. Você não vai compreender. Porque há um desígnio divino operando. E esse desígnio é o desígnio de uma inteligência que nós não temos capacidade de entender. Então, parafraseando nosso amigo Gilberto Gil, quando disse: se você pensa que eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Prepare-se. Coisas vão acontecer na sua vida que a sua inteligência não dará conta de conectar, de compreender, de explicar. E às vezes terá dificuldade até de aceitar. Os caminhos de Deus não são seus, porque você não é consultor de Deus. Mas não sou eu que estou dizendo isso não, gente. Várias vezes no Livro dos Espíritos, é tão interessante, né? Porque os espíritos superiores, da pleiade do Espírito de verdade, ao dialogarem com Kardec, dialogavam com a intenção de nos ensinar algo. Então, em muitos pontos do Livro dos Espíritos, eles dizem assim para Kardec: como ousas pedir contas das ações de Deus? Tem várias vezes no Livro dos Espíritos, não tem, sabe? Como ousas pedir contas das ações de Deus? Então, diante dessa revelação espiritual, espiritualmente nós nos curvamos, porque a doutrina espírita nos apresenta Deus grandioso e infinito. Grandioso e infinito. Segundo elemento geral do universo. Segundo e terceiro, né? Já vamos para a questão 28. As coisas são feitas de quê? Essa é a pergunta que o ser humano vem se fazendo desde que alcançou a razão. E a pergunta, ela foi trabalhada, ela foi sistematizada especificamente, foi, eu diria, sintetizada, porque desde os filósofos pré-socráticos essa pergunta já é feita. Mas foi Aristóteles que sintetizou com o conceito de substância. A pergunta é: as coisas são o quê? O que as coisas são? Pergunta interessante. Então,
que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui? A primeira resposta que nós somos tentados a dar é uma resposta da forma. Então, a primeira distinção que Aristóteles vai fazer é de forma e substância. Forma é a aparência da coisa, substância é o que ela é. Então, eu pergunto para você, o que é isso aqui? Você fala, é um corpo. Não, isso é a forma. O que é isso aqui? Ah, é um microfone. Não, isso aqui é a forma. O microfone é a forma. Eu estou te perguntando do que isso é feito. Essa é a grande pergunta. A substância primordial. Quantas substâncias primordiais existem? Então, o pensamento filosófico começou a se exercitar. E desde o início, os filósofos diziam: existe uma substância primordial que gera tudo. E eles estavam certos. Estavam certos. Porque hoje nós já temos conhecimento científico suficiente para caminhar nessa direção. Não temos? Você fala assim, mas o que é feita a água? Olha, a água é feita de água. O que é feito a água? A água é feita de água. E terra? Terra é feita de terra. Mas a água é H2O. Então são dois elementos da tabela periódica. Acontece que todos os átomos da tabela periódica são prótons, nêutrons e elétrons. Mas todos os prótons, nêutrons e elétrons, na verdade, são formados de duas outras coisas: quarks e leptons. E a física hoje diz que os quarks e os leptons são, na verdade, uma coisa, que eles ainda vão descobrir. Então, todas as coisas são feitas de uma coisa. Mas a ciência para aí. Sabe por quê? Porque a ciência materialista nos diz: tudo que existe é material e é feito de uma só coisa. E o Espiritismo se levanta e diz: alto lá. Alto lá. Todas as coisas que existem são feitas de três coisas: matéria, espírito e Deus. Matéria, espírito e Deus. Então, Deus, aqui eu vou ter que dar aquela... Deus é o quê? Deus é Deus. Então Kardec faz a seguinte pergunta, pergunta 28. Pois que o Espírito é em si alguma coisa, porque os Espíritos disseram isso para ele. Para você, o Espírito é uma fumaça. Para você, o Espírito é um nada. Mas ficai sabendo que o Espírito é alguma coisa. Ele é algo, só que é algo que é diferente da matéria. Olha que interessante isso. Mas ele é algo. Ele tem forma? Tem forma. O Espírito tem forma. Deus é Espírito. Assemelha-se ao que chamais de uma chama. Tem cor? Tem cor. Rubi.
do opaco ao mais brilhante. Está aqui no livro dos Espíritos. O Espírito é algo, é uma substância. Então, olha o que o Kardec pergunta. Olha, então, se o Espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais do universo as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Então, cadê? Porque a gente acha que matéria é átomo. Não. Matéria aqui é no sentido filosófico de substância, do que é feito. Então Kardec está dizendo assim, bom, então tem duas substâncias. Tem uma substância que é inteligente e tem uma que não é. O que é que os Espíritos respondem? As palavras pouco nos importam. Então, se aqui em Tocantins vocês quiserem dar outro nome, fica à vontade. Se lá em Minas Gerais, se eu quiser dar o nome de café e pão de queijo, o café é o que dá a vida, né? E o pão de queijo é a substância. Bom. Mas a brincadeira à parte, por que os Espíritos estão dizendo isso? A linguagem pouco nos importa. Porque na maioria das vezes nós nos envolvemos em discussões por causa da linguagem, por causa da palavra. Eu uso uma palavra, você usa outra. Eu não te falei como que eu estou compreendendo essa palavra. Você olha para a minha palavra, acha que eu estou dizendo uma coisa, eu estou dizendo outra, e a gente fica discutindo. E na verdade nós dois estamos de acordo, mas usando palavras diferentes. Então os Espíritos falam, ei, olha, palavra não me importa, não é? Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderes. Porque só tem sentido existir linguagem para a gente se entender. Tem algum sentido a gente conversar para desentender? Não tem. Linguagem para desentender? A linguagem foi feita para os seres humanos se entenderem. Então, dois puxões de orelha que os Espíritos dão antes de responder a pergunta. Eles fazem isso várias vezes no livro dos Espíritos. Dá 2 ou 3 puxões de orelha, aí que eles vão responder a pergunta. Então, o primeiro puxão de orelha, escuta, nós somos espíritos da plena do Espírito de verdade, não estamos aqui para ficar brincando de palavra. Nós estamos aqui para trabalhar ideias, não palavra. Porque nós, espíritos da plena do Espírito de verdade, não mais usamos palavras. Nós nos comunicamos pelo pensamento. Então, esse é um elemento que nos choca. Porque nós somos 100% dependente da palavra. 100% dependente da palavra. Aí eles continuam dizendo, as vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Percebe? Porque nós só compreendemos aquilo que fere um sentido. Ou seja, se você não escutou, se você não cheirou, se você não viu, se você não experimentou, se você não tocou, não existe. Porque a gente só compreende o que fere os nossos sentidos.
os espíritos disseram assim, você pode dar o nome. E aí o Kardec vem e coloca uma nota. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Ponto final. Vai dizer mais coisas aqui, mas vamos parar por aqui. Então existe matéria, algo que não tem inteligência, e tem um elemento que é inteligente. E essa é a grande evolução do pensamento religioso da Terra. A Terra saiu do ensino médio e fez o vestibular com Kardec. Por quê? Porque o Espiritismo vem dizer, ei, existe espírito. Espírito é um dos elementos gerais do universo. E muitos fenômenos não podem ser compreendidos se você não tiver em mente o Espírito. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, até onde Kardec leva a compreensão desses fatos? Já caminhando para o encerramento desses pontos. Até onde ele leva? No Livro dos Médiuns, capítulo 4, Kardec, acompanhado de um médium, depois você checa aí, no Livro dos Médiuns, capítulo 4. Kardec vai a um teatro com um médium. O que Kardec foi, na companhia de um médium, fazer no teatro? Sabe o quê? Pesquisar a influência dos espíritos na nossa vida. Chegando lá, o médium falou assim, tem um espírito aqui. E ele está dizendo que vai te mostrar como é que o espírito influencia o encarnado. O Kardec falou, interessante. Ele está pedindo você olhar para aquelas duas senhoras que estão lá em cima. Né? Que é os teatros, né? Tem as cadeiras de baixo e tem os parte mais nobre, né? Tinha duas senhoras. Aí o espírito disse, está vendo aquelas duas senhoras? Ele está perguntando se você está vendo as duas senhoras. O cara falou, estou vendo. Eu vou tirar elas do espetáculo. Eu vou tirar elas do espetáculo. Imagina, elas estão tão atentas assistindo a peça. E elas estavam lá, atentas. O espírito saiu, foi lá, falou no ouvido de uma, um olhou para a outra, cochichou no ouvido da outra, as duas saíram. O espírito lá do lugar acenou para o médico, deu uma gargalhada, deu um tchau, foi embora. Aí o médico falou assim, professor, e vai? O espírito deu uma gargalhada, deu um tchau, foi embora, não explicou nada não, mas as duas foram embora. E aí Kardec faz um comentário, que inúmeras outras experiências ele presenciou. Em algumas, os encarnados seguiam cegamente a influência dos espíritos. Em outras, os encarnados resistiam à sugestão dos espíritos e não se dobravam à influência dos espíritos inferiores. Hã? Então ele presenciou, o codificador investigou a interação dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. E aí a importância. Por que nós estudamos essas questões aqui sobre espírito? Para entendermos que todos nós aqui estamos em permanente interação com espíritos. Alguns estão aí agora do seu lado, te dando cada ideia maluca,
que você nem imagina. Outros estão incitando você para brigar, para causar confusão, para causar divisão. E outros estão ao seu lado agora, pedindo a você: fulano, segue Jesus dessa vez, meu filho. Já tem 3.000 anos que eu estou te esperando. É tempo demais. Aproveita. Chance igual a essa talvez você demore a ter. Porque agora você já tem tudo nas suas mãos te explicando. Você está com o livro dos Espíritos, você está com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão. Essa chance você nunca teve. Chance de tomar decisões acertadas. Chance de realmente agora se entregar ao amor, à caridade, à fraternidade, ao bem comum. Olha que coisa extraordinária. Segundo elemento geral. Terceiro elemento. Kardec, na questão 22, isso em 1856, né, porque saiu publicado em 57, então aí por volta de 57. Olha o que o Kardec pergunta. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão. Nós sabemos isso. Ter extensão. Ter extensão é ocupar lugar no espaço. É isso. Aí a gente aprende na escola, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não é isso? A matéria tem extensão, por exemplo. Está aqui esse iPad no meu colo. Eu não consigo enfiar esse óculos dentro do iPad. Não consigo. Eu não consigo passar esse óculos aqui dentro do microfone. A matéria tem extensão. Tem extensão. É aquilo capaz de nos impressionar os sentidos. Isso é matéria? Matéria. Impressionar o sentido. Estou vendo, estou cheirando, estou sentindo, não é? Impressionar os sentidos. É impenetrável. Acabamos de dizer aqui, né? Vou passar esse óculos pelo meu pé. Não passa. Impenetrável. São exatas essas definições? São 1857 que saiu publicado. Olha o que os Espíritos vão responder. Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Agora, meus amigos, essa é hoje a definição de matéria na física. Hoje está muito difícil ser materialista. Quase impossível. Quase impossível. Sabe por quê? Vou dar um exemplo só. Você pega um elétron tem massa. Então ele ocupa lugar no espaço. Tem massa. Eu pego, né? Vamos para ser bem
Na Terra, num campo gravitacional, ele tem peso, porque ele tem massa, então ele tem peso. Num campo gravitacional. Tem peso. Está lá. Massa do elétron, é um número. Aí eu pego o elétron, tem elétron negativo, tem elétron positivo. Carga elétrica. É outra propriedade da partícula, que chama pósitron. Ele tem a mesma massa do elétron, o mesmo spin, todas as propriedades. A única propriedade diferente que ele tem do elétron é a carga. Um tem carga negativa, o outro tem carga positiva. Aí eu vou lá para o acelerador de partículas, acelero o pósitron, acelero o elétron e faço um chocar com o outro. Você fala, eu sou materialista. Choquei duas partículas, tem massa, peso. Elas se chocam, desaparecem e emitem da colisão 2 fótons. Fóton não tem massa. Cadê a massa? Gente, é a maneira mais rápida de emagrecer. Não tem outra. Eu nunca vi uma mais veloz. Que já viu, emagreça em 5 dias. Aqui emagreça em 1/1000 de segundo. Você perde todo o peso. Cadê a massa? No entanto, você soma a energia que havia, potencial, cinética, não importa, no elétron e no pósitron, a energia está mantida. Foi conservada a energia, mas a massa, cadê a massa? Cadê a massa? Aí você fala assim, mas a matéria é impenetrável. Olha, não é bem assim. Existem partículas que atravessam qualquer matéria. Já estão descobertas, já. Elas atravessam qualquer matéria. Elas... E aí, gente? Então hoje, já se conhece matéria que você não pode tocar. Não pode ver. Que não ocupa lugar. E isso para mim é o que mais me deixa aturdido. Nós já conhecemos matéria que não tem massa. Você não pode dizer que ela está ocupando um lugar. E agora? E agora os Espíritos já tinham dito. Por exemplo, pode ser, por exemplo, a matéria tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause maus sentidos. Contudo, é sempre matéria, para vós, porém, não seria. Então, para concluir, aprendemos sobre Deus, sobre Espírito, agora sobre matéria. E para fechar, eu peço ajuda para o nosso amigo Humberto de Campos. Humberto de Campos, no livro Palavras do Infinito, prefácio. Humberto de Campos escreve assim: entretanto, o dogmatismo é incompatível com o progresso, e todas as concepções científicas de cada século se caracterizam pela sua instabilidade, porque os olhos da carne não veem o que existe. Nenhuma teoria pode explicar a vida com base exclusiva na matéria.
Todos os fenômenos mecânicos do universo obedecem a uma força inteligente, e nada existe de real diante da visão apoucada dos homens, porque as verdades profundas se lhes conservam invisíveis. Invisíveis. Os movimentos planetários, os turbilhões atômicos, no complexo de todas as coisas tangíveis, inclusive o seu próprio corpo, o mistério da força, os enigmas da aglutinação molecular, o segredo da atração, a identidade substancial da energia e da matéria, que nunca se encontram separadas uma da outra, não se mostram aos olhos humanos dentro da sua transcendência e da sua grandeza. Todo átomo de matéria tem a sua gênese no átomo invisível de natureza psíquica. Todo átomo de matéria tem a sua gênese no átomo invisível de natureza psíquica. Raios impalpáveis e ocultos trazem a vida e trazem a morte. E o homem, na sua ignorância presumida, mal se apercebe de que ele, o homem, é o fantasma cambaleante de Édipo, vivendo na zona limitada do seu livre-arbítrio, mas submetido às leis de bronze do destino e da dor, cujas atividades objetivam o aprimoramento de sua personalidade, apesar da sua vaidade e do seu orgulho. Todas as suas glórias materiais caminham para a morte. Bom, se você ainda tem alguma dúvida, questão 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. E nem precisa. Porque se você guardar a questão 13, atributos da divindade, se você assimilar a visão de Deus que a doutrina espírita presenteia ao mundo, se você compreender o Evangelho de Jesus, se você olhar para o espelho e perceber que é um espírito imortal e que a matéria é um simples instrumento da evolução, você já entendeu tudo o que é necessário entender para evoluir. Tudo o que é necessário. Muito obrigado, boa tarde para todos.